Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite. Aproveitando já as irmãs que estão de pé, abramos nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 26. Amém? Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai tudo bem. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. A gente podemos observar essa palavra muito conhecida sobre a vida de uma mulher chamada a Sunamita. Esta mulher, eu vou relatar aqui, Sunamita, ela tinha 10 virtudes que gerou um milagre. 10 virtudes. Interessante. Eu estava estudando, e aí eu estudando, relendo. E aí eu até comentei com a minha irmã, daí ela falou assim: nossa, mas não é muito falado sobre Sunamita. Aí eu falei: exatamente. Mas ela está entre, a passagem de Sunamita está entre 2 milagres realizados. O transporte do azeite e a cura de Naamã. E aí, entra a Sunamita. Podemos observar a Sunamita, uma de suas qualidades dela, que ela era uma mulher generosa. E aí, ouvindo e lendo, generosidade, uma mulher generosa, uma mulher hospitaleira, uma mulher que tem, o próprio nome dela já significava pacífica, uma mulher perfeita, Sunamita. Aí eu falei: Jesus, interessante, porque eu sempre via, como vai lá, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela diz: vai tudo bem. Mas eu disse que a Sunamita era generosa. Além de generosa, ela também tinha mais uma qualidade, a segunda, observadora. Aleluias. Por ser generosa, ela sempre dava pão para o profeta Eliseu, que passava por Sunem. Então, ela servia pão para ele. E a caminhada naquela época era longa, a pé. Não era de ônibus, avião, mas era a pé, para fazer os milagres, fazer o ID de Deus, que hoje entendemos. E aí, Sunamita, ela sempre observava aquele homem, aquele profeta, passava, Eu vou conjecturar como se fosse passar em frente da nossa casa. E aí você vai olhar, poxa, ali vai um santo homem de Deus. Ali passa uma mulher de Deus, porque ela é observada. Uma mulher de Deus, aonde ela chega, ela é observada, Por seu caminhar, o seu falar, o seu agir. E ali, profeta Eliseu, ele era observado. E além disso, ela disse para o seu esposo: fazemos ali um quarto e colocamos uma cama, e colocamos uma mesa e uma cadeira. Porque ela viu a necessidade e ela foi observadora. Ela observou aqueles detalhes. Então, além disso, ela era detalhista.
E a pessoa que é detalhista, ela só não pensa naquela situação, ela vai pensar no outro também, para que fica tudo organizado, tudo perfeito, não é? Não é mesmo, irmã Sueli? É exatamente assim. Então, aquela mulher, além de ser detalhista, né, ela era também uma mulher submissa ao seu esposo. Ela não tomou a sua decisão sozinha, mas sim, ela é uma mulher que sempre sentava e tinha diálogo com o seu esposo. Ela, né, além dela falar assim, façamos um quarto ao muro. Ela não tomou aquela decisão sozinha. E muitas das vezes, nós mulheres, não sabemos controlar o nosso ego. Não sabemos. A gente, quando toma a decisão, a gente já quer agir pelos nossos próprios impulsos, pelas nossas próprias decisões. E não tentamos dividir ou compartilhar com quem está do nosso lado, né? Vice-versa. Porque aqueles que é solteiro, tem que ser submisso, tem o pai, a mãe, né? Que nem eu tenho um filho solteiro, então eu falo, aqui primeiramente é Deus, depois o seu pai, depois vem a mim. Então, muitas das vezes nós temos que ser submisso e aprender a compartilhar com o nosso próximo, ou aquele auxiliar, aquele que está a nos ajudar. Então, temos que ser submisso. E Sunamita, ela tinha essas qualidades. Ela tinha essas qualidades. A quarta qualidade é quando uma mulher, tem mulher cristã, que ela age diferente, fazendo as coisas escondidas, né? Prefere fazer as coisas escondidas, porque às vezes o esposo ou ela não tem diálogo. Não tem diálogo. E o diálogo, às vezes, gera... Naquele momento, um diálogo pode gerar um conflito. E isso não é bom. E isso não é bom dentro do nosso lar cristão. O nosso lar cristão de mulher de Deus. Porque nosso redor tem os nossos vizinhanças. E como que você vai ganhar a sua vizinha, a sua companheira, se você não tem o diálogo, ou esse diálogo vira conflito? E Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. Então, o que acontece? Ela toma a sua própria escolha. E toma a sua própria decisão. Uma mulher que não tem a direção de Deus, não tem o diálogo dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com quem você convive. Então, aí gera aquela discórdia, aquela falta de comunhão, aquela falta de amor, aquela falta de dedicação um ao outro. Isso vira conflito. E Deus não se agrada. Porque como que nós mulheres, iremos fazer o querer de Deus, expressar a palavra do Senhor, expressar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, confiando, mas dentro do nosso lar, que é para nós aprendermos a direcionar, a ter diálogo, não conseguimos. Não conseguimos. Agora eu vou entrar para a quinta qualidade. Sunamita, ela tinha contentamento. Ela tinha contentamento. Como assim, irmã Adriana? Ela era uma mulher rica. Uma mulher bem vista. Mas tinha uma coisa que ela não tinha. Mas ela, de maneira nenhuma, ela reclamava, ela questionava, ela murmurava. Ela guardava para si. Porque tinha as cicatrizes. Tinha. Porque, vamos supor, uma mulher que ela não consegue gerar, é difícil.
Porque com a graça de Deus, o Senhor me deu essa dádiva. Mas tem aquelas que não conseguem. Então, ela fica uma mulher assim, ela fica pensando em si própria. E às vezes ela nem comenta naquele assunto, porque aquele assunto dói. Aquilo dói. É mexer numa ferida. É mexer numa coisa que ela já sofreu traumas no passado. Aleluias. E ela não reclamava. E ali, quando o profeta Eliseu se viu já, descansando naquele quarto, ele olhou e falou: como que eu vou ajudar esta mulher? Como? Aí ele pediu para Geazi ir até Sunamita e perguntar para ela o que ela precisava. E ela disse que não precisava de nada. Aleluias. No versículo 16 ele disse, a este tempo, no versículo 14, então disse ele, que há de fazer, pois, por ela. E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu esposo é velho. E quem era estéril? Era o seu esposo. E jamais ela era uma mulher que falava contra o seu marido. Que muitas das vezes a mulher, não sendo sábia, ela vai ficar atacando sempre na mesma tecla. E isso gera conflito. Mas Sunamita, olha a qualidade. Era uma mulher que contentava. Ela contentava com aquilo, mas Deus conhecia o coração dela. E o profeta Eliseu, ele foi direcionado por Deus para estar na casa daquela mulher. Aleluia! Que muitas vezes Deus direciona pessoas para estar nos ajudando, para ser fonte de bênção em nossas vidas, na minha e na sua vida. Aleluia! E às vezes aquele que está do teu lado, ele vai ser fonte para te abençoar. Fonte de portas abertas, fonte de janelas abertas. Aleluias! E assim foi o profeta Eliseu na vida de Sunamita. Mesmo ela estando quietinha, calada, mas Deus estava trabalhando no silêncio, no oculto. Olha que lindo, irmãos. Deus, ele trabalha no silêncio, que muitas das vezes a mulher não sendo sábia, ela fala, eu quero, eu vou fazer isso, aquilo, outro, você não é capaz, mas não, ela foi uma mulher, ela era uma mulher que contentava, ela não reclamava, aleluias, e ela nada pedia. Olha que interessante, Sunamita nada pedia. Ela só ofereceu. A primeira etapa, ela ofereceu o pão. Aleluias. A segunda etapa foi o quarto. E aí, os acessórios. Ela só ofereceu. Irmãs, muitas das vezes é necessário para mim. Essa palavra veio para mim primeiro. Que nós temos que aprender a oferecer, não só pedir. Que muitas das vezes queremos colocar Deus na parede, eu quero e tal, e querer determinar o tempo para Deus. Aleluia. Que tudo tem o seu processo, o seu tempo determinado. Porque às vezes é necessário nós passarmos pelo funil. Eu aprendi isso com a minha mãe na fé. Que é necessário nós passarmos pelo funil. E a hora que conseguir passar pelo funil, você consegue obter tua vitória. E Sunamita, ela estava sendo observada. O sexto. Irmãs, essa mexeu, hein? O sexto. A mulher
Sunamita, ela tinha controle emocional. Controle emocional. Eita, irmãs. É difícil. É difícil. Mas eu já contemplei mulher que não tem controle emocional. E quando não tem controle emocional, a sua casa é assim, ó, revirada. Não ter controle emocional. Às vezes você não consegue controlar. E aí o que acontece? Como que você vai ser líder? Se não tem controle emocional dentro do seu lar com o seu próprio esposo. E Sunamita, ela era uma mulher pacífica e ela tinha controle emocional. Por quê, irmãs? O filho dela estava morto. O único filho. Ela não podia sair gritando, reclamando, e falando, né, um monte lá para o seu esposo, mas não. Ela não reclamou de maneira nenhuma. Uma coisa que a minha mãezinha falou hoje, e isso vai pegar nós, mulheres, hein? Eu disse para os meus filhos, meu Deus, enquanto tem copo dentro do armário, vocês só vão tirando. E quando tem copo, aí a pia vai enchendo de copo. Aí eu falei para minha mãe, vai mãe, como é difícil. Olha aqui que a minha mãe falou. Filha, agradece a Deus que você tem copo para lavar. Agradece a Deus que você tem roupa para lavar. Olha o povo lá do Rio Grande do Sul que aconteceu. Eles queriam roupa para lavar, queriam máquina para lavar roupa, mas não tem, porque acabou tudo. E muitas vezes nós reclamamos. Os filhos, quando é pequenininho, tamanho da Ana Clara, ela vai lá, né, irmã Mônica? Tira o brinquedinho do lugar e vai lá no quartinho e às vezes você arrumou tudo. Aí você vai, olha para trás e fala, meu Deus do céu, está tudo desorganizado novamente. Aí, se você limpa, vamos supor, um rack, eu vi um testemunho. Você limpa o rack, deixa aquele rack lá limpinho, brilhando. Ou uma mesa de vidro que você passa o álcool, ela fica brilhando. Aí a criança vai lá, bota a sua mãozinha, carimba, tudo bonitinho. Aí você começa a murmurar. Mas pense, irmãos, eles vão crescer. Eles vão crescer. E você vai olhar. Hoje eu olho, eu falo, poxa, meus filhos cresceram. E aí você vai olhar, cadê aquele brinquedo que tinha jogado? Não tem. Ainda eu vejo pela minha mãe que os filhos cresceram, casaram, mas só que tem a qualidade, irmão Jardel. Vem os netos. Vem os netos. Olha que interessante. Então, irmãs, não reclama. Não reclama de catar um brinquedo. Viu, irmã Mônica? Um brinquedinho, enxugar um suco que cai no chão ou em cima do sofá novo. Quantas vezes eu passei por isso. Então, tudo passa. Tudo passa. Hoje você olha, você sente saudade, não é, Lu? A gente sente saudade. Ainda que eles não casaram. Mas e quando casa? A saudade vem mais ainda, porque eu falo com a minha mãe fala. Então, dá glória a Deus e graças a Deus e controla o seu emocional, faz dando glória a Deus, limpa a tua casa glorificando a Deus, lava a tua roupa glorificando a Deus, faça a sua comida saborosa dando glória a Deus. Aleluias! A sétima, Sunamita era uma mulher de atitude. Ela teve atitude. Porque se ela não tivesse atitude, ela tinha pegado, levado o seu filho, né, tinha feito muita coisa, né, e não tomado a atitude certa.
o que é a atitude certa? Ela pegou o seu filho, colocou lá na cama, onde a qual ela preparou lá para o profeta Eliseu, colocou seu filho lá e saiu, foi ao encontro do seu esposo e disse, prepara uma jumenta. E o seu esposo disse assim, mas não é lua nova. E ela não, e ele falou, tá tudo bem? Ela disse, tá tudo bem. Mas o seu esposo estava a colher espiga, junto com os seus trabalhadores. Ela não podia ali, tipo, olha, aconteceu isso, e desesperar o marido dela. Não, ela falou assim, tá tudo bem. E foi um encontro da pessoa certa. Ela tomou atitude e ela foi ao encontro da pessoa certa. Toma a sua atitude, mas faça a coisa certa. É diante de Deus, não é diante do seu ego, não é diante do seu, tipo assim, diante dos homens, da mulher. Tipo, você começa a questionar, criticar a situação. Mas não, toma a atitude certa. E a atitude que ela tomou foi ir na direção do homem de Deus. De longe, o profeta Eliseu disse, lá vem sunamita. Lá vem sunamita. E aí o que ele disse? Geazi, vai-se ao encontro de sunamita. E quando Geazi chegou perto dela, ele disse assim, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem com seu filho? Olha, irmã, presta atenção, vai tudo bem com seu filho? O seu filho estava morto lá na casa, no quarto. Mas ela disse assim, vai tudo bem. Vai tudo bem. Aleluia. E Geazi falou, quis tentar que ela parasse, porque ela se prostrou diante dos pés do profeta Eliseu. E aí Geazi quis que ela tirar ela de perto dele. E ele disse, deixa ela, porque a tua alma, o teu semblante estava amargurado. Mas ela estava controlando o seu emocional. Aleluias. Eu me lembro que quando meu esposo tinha sofrido um infarto, e eu saí daquele hospital, só Deus sabia como que estava meu marido. E eu não murmurei. E eu não falei contra Deus. E eu só falava, Senhor, me dá força para me suportar. E a irmã que Deus colocou do meu lado, ela disse assim, irmã Adriana, como você está aguentando? Você aguentou tudo quietinho. Porque quando Deus te coloca você na prova, Ele te prepara e Ele te avisa. E se você murmurar, você está questionando contra Deus. Aleluia. Então eu glorificava a Deus, eu sabia que aquilo era momentâneo, que aquilo ia ser passageiro, aleluia, porque Deus colocou eu naquela prova, Ele ia me tirar, aleluia. E mesmo assim foi com o sunamita. Deus permitiu, colocou ela na prova. E ela tinha certeza que Deus ia tirar ela daquela prova. Por quê? Porque ela disse, homem, não minta para tua serva, que eu vou gerar um filho. E desde quando um homem de Deus, ele mente? Quando Deus manda, ele faz e obedece aquilo que Deus ordenou. Ele estava sendo direcionado por Deus. Então jamais ele ia mentir que Deus estava dando um filho para ela. Que no tempo certo ela iria abraçar. E daí quando ela chegou até os pés do profeta Eliseu, ela só disse assim, eu não disse que não era para mentir para mim. Aleluia. Agora eu vou entrar para o 8º. Além de sunamita, ela ter todas essas qualidades. No 8º, sunamita era corajosa. Ela era corajosa.
ela tinha ousadia. Porque um profeta, uma mulher, falar para o profeta com ousadia daquele jeito, era corajosa. E ela tinha certeza do que ela estava falando. Aleluias. Entrando para o 9. Quando ela saiu ao encontro do profeta Eliseu, ela foi persistente. Ela não parou. E ela tinha certeza, ela saiu assim numa certeza. É como se fosse aquela mulher do fluxo de sangue. Ela já estava cansada de sofrer. E ela foi em direção da pessoa certa. E ali ela tocou em Jesus e saiu virtude. Aleluia. Por que virtude? Virtude é amor. Amor, ela sabia que Jesus, ele transmitia amor. Aleluia. E por que a Sunamita, voltando lá em Sunamita, por que ela foi até direção ao profeta Eliseu? Porque o profeta Eliseu, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha. Porque senão ele não pediria a Elias, eu quero uma porção dobrada. Agora raciocina, a porção dobrada. Se Deus já operava na vida de Elias, usando o profeta Elias, então o profeta Eliseu era o dobro. Aleluias. E olha a 10ª. Ela foi grata. Ela foi grata. Porque no momento, quando o profeta Eliseu, ele disse para Geazi, vá, pega o meu bordal e vai até a casa e passa o bordal nas narinas. E ele fez isso. Geazi. E quando ele voltou, ele disse, nada se moveu. Não aconteceu nada. Colocando no dia de hoje, não aconteceu nada. Mas Sunamita, ela disse, daqui eu não saio. De perto de tu eu não saio. Porque ela sabia que a solução estava diante dos pés dele. Ela não podia sair dali. E ela sabia que o filho dela estava morto. Porque o menino começou a gritar, minha cabeça, e o menino foi a óbito. Então ela sabia. E nós sabemos quando algo está para acontecer. Nós sabemos. Principalmente nós, mães, não é, irmã Miriam? Principalmente. E não adianta ninguém falar. Porque quando Deus nos avisa, a gente tem a certeza e a convicção. E não adianta ninguém falar. É só nós, eu e Deus, só. Então, o que acontece? Eliseu entrou em cena. Ele foi até a casa de Sunamita. Ele foi até aquele quarto. Aleluias. Ele foi e ele fechou aquela porta. Ele fechou aquela porta e ele deitou-se em cima do menino, face a face, olho a olho e a mão. E ele sabia que Deus realizaria um milagre. Ele ouviu a voz de Deus e ele fez por 2 vezes. Aleluia. Aí o menino sentou-se à cama e começou a respirar. Então, irmãs, aquela mulher viu mais uma vez o agir de Deus na vida dela. Aquela mulher, ela teve certeza que aquele homem era um homem usado por Deus, era um profeta, um canal de Deus na vida dela. Aleluia! Muitas das vezes Deus coloca a pessoa no seu caminho, no meu, no teu, para ser fonte. Aleluia!
coisa, temos que aprender a ser grato. E Sunamita, ela foi grata, porque Deus devolveu vida àquela criança. Aleluia. Eu quero dizer para você, minha amada, que você tem passado os conflitos sozinha, até mesmo lá dentro do seu lar, sozinha, só você e Deus sabe os conflitos, mas seja uma mulher como Sunamita, aleluia, com as qualidades de Sunamita, as virtudes, para que venha gerar um milagre na sua vida por completo, a restauração, o renovo dentro do seu lar, o renovo na vida dos seus filhos, o renovo na vida do teu esposo, a transformação, porque se for com conflito, não tem como Deus renovar, não tem como Deus agir, aleluia. Muitas das vezes a gente bate aqueles 5 minutos que quer dar um chute no balde e quer mandar tudo para o alto. Mas não faça isso. Seja como Sunamita, de atitude, persistente, não reclame, não questiona o porquê que tu está passando por isso, porque amanhã você vai cantar um hino de vitória. Eita Deus! Hoje eu falo que eu canto o hino de vitória. Eu olho para a vida do meu esposo e tem hora que eu fico parecendo uma boba. Eu fico assim, meu Deus, o que Deus fez? Porque, irmãs, eu não pude falar nem mesmo para minha mãe que o meu esposo estava hospitalizado. Porque Deus, Ele tinha um particular tão grande comigo, que a minha mãe tinha sofrido um infarto naqueles dias. E depois de 10 dias, estava eu passando o processo com meu esposo. Eu não pude compartilhar com a minha mãe, porque ela não podia levar susto, ela não podia ficar emocionada. Quando os irmãos do meu esposo foram para Ourinhos, eles foram visitar a minha mãe. E quando eles chegaram lá, ela só olhou assim, tá tudo bem? Eu disse, tá, mãe. E ela falou assim, meio desconfiada, mas cadê o meu genro? Mãe, sabe assim, eu fiquei quietinha. Tá estranho, né, filha? Você nunca vem aqui em casa sozinho. E os irmãos dele tá tudo aqui. E o meu genro não. Conta o que está acontecendo. Eu não podia falar. Porque minha mãe tinha acabado de sair da UTI. Ela estava se recuperando. Aí, eles estavam em casa. Minha mãe chegou bem quietinha. Mãe, sente. Quando eu olhei minha mãe entrando no portão, falei, mãezinha, o que a senhora está fazendo aqui? Eu vim saber, filha, o que está acontecendo? Cadê o meu genro? Ela entrou procurando ele. Aí eu, senta, mãe. Senta. O genro da senhora está na UTI. Ele sofreu um infarto e só Deus sabe se ele vai voltar. Então, irmã, a minha mãe só olhou assim, filha, se você teme a Deus, se você tem fé e você acredita, Deus vai visitar ele, vai restaurar a vida dele e vai trazer ele de volta para você. Minha mãezinha, ela estando ali em recuperação. Então, irmãs, mãe sente. Não adianta. Então, cada vez que eu olho para o meu esposo, eu glorifico o nome santo do Senhor. Que Deus operou um grande milagre na minha vida. E o mesmo Deus que operou milagre na minha vida, é o Deus que opera na sua vida também. Naquilo que você tem colocado nas mãos dele, apresentado. E às vezes você acha que Deus tem te abandonado, que Deus não tem te ouvido, não tem atendido a tua petição e não tem ouvido o teu clamor. Tem sim, minha amada.
Tem sim. Tudo tem um tempo determinado. Espera mais um pouquinho. A irmã Adriana está demorando, mas espera mais um pouquinho. Porque quando ele dá perfeito. Ele não dá com rachadura, ele não dá com falha, mas ele dá perfeito do jeito que você apresentar para ele. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Aleluia! E ele não dá nada imperfeito para nós. Então, descreve o que você quer e determina e toma posse e seja uma mulher como sunamita, com as qualidades de sunamita. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Espírito Santo venha continuar falando